Me diz uma coisa, tem como eu identificar o ouvinte, Tem. quando ele está se tornando dependente de compras? Tem como identificar. Por exemplo, uma pessoa que compra demais, ela pensa assim, com frequência, né? Ela começa a ter um sentimento de culpa depois da compra. Isso representa que ela já está num processo de compra que não está adequado. Ela se sente culpada. Se sente culpada. Ela comprei sem precisar. E aí o que acontece? Uma pessoa que acumula bens e acaba não usando aquilo. Né, os acumuladores. Então ela compra, vamos supor, eu tenho aqui uma Nossa Senhora Aparecida aqui que eu ganhei. Mas eu quero uma Nossa Senhora Aparecida para outro lugar. Aí aquilo vira uma vontade excessiva de ter coisas que ela não vai precisar. Eu conheço uma pessoa, conheço mesmo uma mulher, ela tem o consumismo como frequência da vida dela. E isso é verdade que eu vou contar aqui. Para não parecer muito, chamar a atenção do marido, sabe o que ela faz? Ela vai numa loja de roupas, tá? Ela gostou daquele vestido, ela fala, poxa, eu gostei, vou comprar. Aí ela chega para a dona da loja e fala assim, guarda aqui para mim. E tem muito disso. Na outra semana ela vai em outra loja e faz a mesma coisa. Ela deve ter mais ou menos umas 10 lojas que ela tem roupas lá. Ela é uma oniomaníaca. Ela tem isso é uma doença. Isso precisa ser tratado. Então, porque a pessoa está buscando por alguma coisa fora, né? A compra é algo externo que vai proporcionar a ela algo interno. Muito possivelmente que ela busque querer algo com isso. E tem que entender o que ela quer com isso. Me diz uma coisa, quando está triste ou angustiado, compra mais ou compra menos? Isso é uma dica para que as pessoas possam observar. Eu, por exemplo, quando eu estou triste, eu prefiro me retirar e entender. Hoje eu faço isso, mas eu comprava. Comprava. Hoje eu paro, observo minha tristeza, medito, faço tudo para voltar ao normal, né? Porque eu sei, eu sou terapeuta, né? Eu tenho que assumir responsabilidade das minhas emoções. Então, se eu estou triste, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo e assumir a minha responsabilidade dessa tristeza. Aí você vai e compra. Isso. Vai e compra. Isso. Uma euforia, né? Mas aí, essa euforia passa. Rapidamente. Os especialistas, os neurocientistas dizem que essa euforia ela dura 6 segundos no cérebro. 6 segundos? É o ato de comprar, dá aquela explosão, dá aquela euforia, e aí depois vem a depressão. Por isso que a pessoa se sente culpada. É praticamente o mesmo método quando você bebe demais, né? O cérebro ele funciona da mesma forma. Então você vai comprar, você vai ficar eufórico, nossa, aquilo tudo que eu precisava, e depois vai ter aquela sensação de culpa. Logo em seguida, né? Então a pessoa precisa realmente entender se isso está acontecendo. Você vê, cara? E aqui, por exemplo, aí, eu até já comentei aqui dessa mulher, né? No caso, você esconde o que você compra das pessoas que você convive, né? A maioria das pessoas que tem essa tudo isso são compulsão, compulsão. Isso. A pessoa vai lá, compra, e daí ela não quer mostrar, porque ela sabe que aquilo é errado. Ela sabe que ela já está se prejudicando, que ela não está fugindo do planejamento orçamentário dela, ela não está conseguindo suprir essas compras, né? E aí isso acontece geralmente com 95% das pessoas que têm esse problema são mulheres. A maioria são mulheres. São mulheres. As mulheres elas têm mais essa tendência, né? Porque elas querem buscar. Isso dá o que para elas? Remete ao poder, elas querem ter o poder de compra. Poderosa. Se sentir bem, bonitas, e elas querem mostrar isso para quem? Principalmente para as outras mulheres, não é nem para os homens. Nem para os homens. É mostrar para as outras mulheres. Para com isso, né? Verdade. Então, por exemplo, tem uma festa, um churrasco para ir na sua casa, né? No final de semana. A primeira coisa que vai passar na cabeça da maioria das mulheres, não tem roupa nenhuma para ir no churrasco do Luiz Carlos Martins. Mas não é para mostrar para mim a roupa, não. É para mostrar para as outras mulheres. Caramba, olha o ser humano, hein? Agora vamos, já aproveitando aqui, o que a pessoa pode fazer? Porque aí o ouvinte está lá falando, mas eu me encaixo em tudo isso, o que eu faço? Entendeu? O que a pessoa pode fazer? Primeira coisa, não compre na euforia. Não compre quando você está eufórico, né? Nossa, tem um churrasco, eu preciso lá comprar. Sai, nem pensa. Pense, né? Dê um tempo. Espere a euforia passar. Quanto tempo a euforia
demora para amenizar ali. Pense uns 3 dias, eu sugiro. Tá. Sabe, teve euforia, falar assim, hoje é euforia na segunda. Vou comprar na quinta, se for realmente necessário. Até lá, muita coisa vai acontecer e você vai pensar sobre isso, né? E a euforia vai passar e você vai fazer um planejamento. O que mais? Então, compre com planejamento. Segundo, faça um planejamento financeiro das suas contas. É importante todas as pessoas terem isso. Saber o que você está gastando com a tua vida, né? Na questão de sobrevivência, que é importante, né? Você tem que se sentir bem. Com o teu bem-estar, principalmente para mulheres, né? É importante comprar uma roupinha, Quer não dizer, precisa comprar então uma vez por semana. eu faria a pergunta, isso é importante para a minha sobrevivência? Isso. Essa pergunta é importante. É importante. Para o teu bem-estar também. Ah, tá. Né? Para o teu bem-estar, para o teu lazer. É importante ter coisas para o seu lazer também. Tudo dentro do equilíbrio. Só que, ao mesmo tempo, você não precisa ser escravo disso. Né? Porque você pode ter uma vida equilibrada no teu dia a dia, fazendo um planejamento e não seguindo só os teus impulsos. Mas aí, e a questão da pessoa que vai acumulando, né? Ela vai comprando e acumulando, e daí? E aí é importante a pessoa... O que ela tem que fazer? Isso, a pessoa é importante ela ter coisas que ela está usando no seu dia a dia. Né? Existem os especialistas de finanças que eles falam, em um ano você tem que observar se tal peça de roupa foi usada, se tal utensílio está sendo realmente usado por você. E se não tiver, descarte, né? Faça doações, limpe, utilize coisas, tenha coisas no seu ambiente. Não fique acumulando, não então. Fique acumulando, é importante. Entende? Porque se você acumular coisas, você vai se sentir mal com aquilo, e aí a hora que você dá alguma coisa, automaticamente você quer de novo adquirir coisas. Né? Olha, eu aprendi muito com algumas coisas importantes com os americanos. De tanto ler, né? Eu leio bastante, lendo filme. Por exemplo, aprendi observando filmes americanos lá atrás, que o cara passava na cena do filme com um carrão. O outro que estava aqui fora olhava aquele carrão, mas que lindo carro! Um dia eu vou ter um igual a esse, ó, o americano. Um dia eu vou ter um igual a esse. Aqui é assim, no Brasil. O cara passa com o carrão, tomara que ele bata ali na esquina, aquele poste ali se mate. É verdade ou não é? Outra coisa que eu aprendi, aí falando isso no seu assunto aqui, que eu aprendi é o seguinte, o americano ele faz um cálculo anual, né? Isso. Então... Planejamento. Aí, o planejamento anual. Aí fala assim, eu vou assumir aqui uma dívida de R$100 por mês. O americano pensa assim, espera um pouquinho, R$100 por mês, no final do ano dá 1.200. E eu com 1.200 no final do ano, o que eu estou pagando hoje, 2 contos, eu vou pagar 700 contos. Então ele prefere ficar com esse, e juntando, esses R$100 por mês, que vai dar 1.200. Aí chega em dezembro, mês de Natal, com 1.200, ele vai... E compra à vista. Compra à vista com precinho melhor. Isso. E aí o que ele Aqui faz? Não, ele não compra na euforia, não. No impulso. Ele planeja. E essa é a principal dica. Nunca compre nada na euforia. Nada. Pense, planeje, veja, né? Porque é importante. Meu Deus, que assunto é esse, hein? E atinge muita gente ali. As pessoas te procuram muito para isso. Você como terapeuta. Principalmente mulheres, porque as mulheres elas escondem coisas dos maridos. E elas não querem continuar sendo assim, é isso? E não querem Aí continuar. procuram você. Exatamente. E elas escondem principalmente do marido. Escondem dos maridos. Da mãe, o pai, adultas, né? Adultas. As adolescentes, elas... O que acontece? Isso começa na adolescência. Viu? Só um minutinho só. Isso começa quando? Na adolescência. Na adolescência, porque quando o adolescente ele está indo, né, com essa... olhar para a sua independência, ele começa a ter independência financeira. Então, ele vai começar a ganhar seu salário, né? E aí ele vai começar a querer se sentir poderoso. Então, ele vai querer fazer um movimento, talvez... Né, entre aspas, assim, de vingança em relação à época que ele era criança, que ele não tinha poder, né? Naquela época eu não podia comprar, aquela época, né, eu não podia, né? Então agora eu vou dar tudo pro meu filho agora que eu não pude comprar, vou dar tudo para ele. Aí estraga o filho, né? Também, isso, começa lá. Aí a pessoa se embola, né?
E existem estudos que são bilhões de reais comprados por adolescentes. Começa na adolescência. Por quê? Porque essa questão de eu preciso ter para ser alguma coisa, e não é assim. Não é assim. Né? Né? Eu preciso ser alguém. Né? E quem você quer ser? E aí que não você ter, não né? ter. E aí você vai fazer um movimento de construir essa pessoa que você quer ser. Porque o ter é passageiro. A hora que eu compro uma coisa, eu tenho aquilo, e imediatamente aquilo já não serve mais. Porque aquilo não vai suprir a tua necessidade de ser alguma coisa. Porque o ser é uma construção interna. Eu sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa, né, honesta. E isso é com o tempo que você vai construir. Bom, eu quero agradecer ao Juarez Peruso, seu pai. Ele me mandou aqui um vidrão desse tamanho de popunha. Popunha é parecido com o palmito, mas não é palmito. É popunha. Obrigado, viu, Juarez Peruso? Ele sempre lembra de mim, tá? E quem quiser mais informações a respeito desse assunto aqui, entra na rede social da Elisa Peruso, né? Pode entrar. Né? E ela levanta assuntos aqui de pessoas que a procuram. E aí, com isso, ela acaba ajudando muita gente aqui. Né? E também na rede social. Elisa Peruso, Elisa com Z e Peruso com 2Z. No site, né? Isso, eu tenho o site, Facebook, Elisa Peruso, o Facebook e o YouTube. Tem o YouTube também, né? É só entrar. E aí você vai conversando com ela. Enfim, tá? Vai também prestando atenção no que as pessoas estão falando com ela e vai se ajudando. Né? É isso aí. Valeu, Elisa. Obrigada, gente. Tá, tudo de bom para você. Tchau, Até tchau. quarta. Tá?